Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 37 e nesse momento estamos estudando o capítulo 5 desse livro. É um capítulo relativamente curto, nós já estamos nos aproximando do final desse capítulo. Só faltam mais 2 encontros, esse de hoje e o próximo, no 38, de número 38, a gente vai encerrar o capítulo 5 desse livro. A temática que a gente vai abordar hoje, gente, é muito boa, eu acho assim, incrível. É um dos temas que eu mais gosto de abordar, de escrever. Já escrevi diversos textos falando sobre a temática que a gente vai abordar aqui hoje, que é, acima de tudo, o silêncio. A importância do silêncio como um dos principais caminhos, se não o principal caminho para que a gente se liberte da nossa mente egóica. Porque a nossa mente egóica, ela é extremamente barulhenta, ela fica o tempo todo incessante, nos roubando energia, nos roubando o melhor que há em nós, a nossa essência, e a gente precisa, a partir do silêncio, que, enfim, tem muitos caminhos para isso, entre eles a meditação, que eu já comentei várias vezes aqui, para que a gente possa acessar o nosso ser e sair dessa mente barulhenta. Essa mente egóica você pode também chamar de mente barulhenta, que nos atrapalha o nosso processo de evolução, para que a gente se torne mais centrado, mais sereno. Essa é a temática geral que a gente vai abordar aqui hoje, E eu vou trazer outros pensamentos, outras ideias. Até no final vou trazer até uma citação super bacana de um dos grandes autores que me inspiram muito, que é o Rubem Alves. Então acompanhem, que vai ser muito bom esse nosso estudo de hoje, viu, gente? Antes de dar início, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando, pelo canal do YouTube, que é o Isaías Costa 14. Convido vocês a se inscreverem no canal, a dar joinha nos vídeos. Já comecem assistindo, gente, já dando um joinha nos vídeos, porque isso ajuda muito com a questão dos algoritmos do YouTube, Porque o YouTube ele funciona dessa forma, através dos algoritmos que reconhece pelas curtidas, pelo número de curtidas. Quanto mais curtidas tem, mostra que o algoritmo ele entende como algo de relevância e coloca esse estudo para que mais pessoas visualizem. Então, é isso que eu peço de vocês, para que esse estudo possa chegar para mais pessoas. Deem um joinha nos vídeos, que isso vai ajudar muito, gente. Agradeço demais vocês puderem fazer essa gentileza. E se inscrevam no canal também, para vocês ficarem cientes de quando vierem novos vídeos. Nesse período de pandemia, vai ser praticamente todos os dias eu vou colocar vídeos novos com os tópicos desse livro, beleza? Agradecer também a galera que está acompanhando pelo meu canal do Instagram, que é o Isaías Costa 14, se você ainda não me segue por lá, convido que me siga, que todos os dias eu coloco lá. É um canal com muita interação, todos os dias eu coloco, além dos vídeos, frases, pensamentos muito bacanas, que podem ajudar no seu processo de autoconhecimento. Essa é a temática central, assim, é o foco do meu canal, é trazer autoconhecimento. Então, você que busca isso, convido que me siga lá pelo Instagram também, porque você vai estar se nutrindo todos os dias de conteúdos muito bacanas voltados para o autoconhecimento. E também o pessoal que está acompanhando pelo podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no Spotify quanto no SoundCloud. Eu tenho esses 2 canais, e eles é interessante, gente, porque tem até a possibilidade de você fazer o download. Então, mesmo que você não tenha acesso à internet e tudo mais, você pode baixar e ouvir aonde quiser, quando quiser. É uma grande vantagem que você tem com relação aos vídeos, que precisa ter a internet para você acessar. No caso do podcast, basta que você baixe, coloque no seu celular, que você escuta onde quiser e quando quiser. Então ficam essas possibilidades todas para vocês acompanharem esse estudo, viu, gente? Então vamos lá dar início nesse tema de hoje, que é, só lembrando que é o capítulo 5, nós estamos encerrando o capítulo 5 e vamos abordar, entre vários assuntos, o principal, a importância do silêncio como um caminho para que a gente retorne ao nosso ser, a gente se conecte com o nosso ser interior, com o nosso eu maior, certo? Ele sempre começa, normalmente ele começa com um questionamento, mas nessa parte ele já começa falando mesmo, porque alguns tópicos desse livro eles são maiores do que outros, e ele coloca tipo um símbolo de um S, a gente bota um Szinho, como se fosse um período de meditação, assim, um tempinho para que você medite, você reflita sobre o que foi lido,
e passem a continuação. Né? Essa parte onde a gente está lendo agora é dessa forma. Ele bota esse Szinho para que você pare um pouco, reflita e continue a leitura. Então é daí que nós vamos continuar. Que diz o seguinte: quando a consciência se liberta da sua identificação com as formas física e mental, torna-se o que podemos chamar de consciência pura ou iluminada, ou presença. Isso já aconteceu com alguns indivíduos e parece que está destinado a acontecer em breve em uma escala muito maior, embora não haja garantia absoluta que vai acontecer. Isso aqui ele está meio que revisitando um pouco do que a gente viu no nosso último vídeo, né, que é esse processo de conscientização em escala global se dá muito lentamente, né, a partir das consciências individuais. É você no seu próprio caminho que vai descobrindo essa sua consciência mais expandida e pouco a pouco isso vai chegando para mais pessoas. Mas é um processo bastante lento, gente. É um processo que na realidade leva eras e eras. Eras são de... Uma era, gente, é de no mínimo 2.500 anos, só para você ter uma ideia, né? Então tem muito chão pela frente, muito para a gente caminhar, mas a gente já está nesse passo. Inclusive nessa parte do livro ele fala sobre isso, né? Que você que está aqui já está nesse passo rumo a uma consciência mais expandida. Ele diz: muitos seres humanos ainda estão identificados com a mente e são governados por ela. Se não se libertarem a tempo, serão destruídos por ela. Vão se ver envolvidos em confusões cada vez maiores, conflitos, violência, doenças, desespero, loucura. A mente se transformou em um navio que naufraga. Se você não pular, vai naufragar com ele. A mente egóica, coletiva, é a entidade mais perigosamente insana e destruidora que jamais habitou nosso planeta. Essa frase é super impactante, gente. A mente egóica, coletiva, é a entidade mais perigosamente insana e destruidora que jamais habitou nosso planeta. Aqui ele está falando do quanto as pessoas na coletividade elas são capazes de ações que são destruidoras, tanto para si como para os outros, como para o planeta. A gente vê isso em diversos casos, né? Assim, as guerras, por exemplo, né? Os grandes desastres ecológicos que acontecem. Tudo isso é por conta dessa ação humana que é extremamente destrutiva para o planeta, sabe? E aí a gente precisa mudar a nossa consciência para que isso cesse, para que isso pare de acontecer. A gente está agora no meio de uma pandemia do coronavírus, que é resultado de todo esse desequilíbrio do ser humano em relação ao planeta, em relação aos outros seres. Eu já comentei isso várias vezes aqui. Se a gente tivesse mais equilíbrio, se a gente tivesse um maior respeito por Gaia, que é a Mãe Terra, que nos acolhe com todo amor, com todo cuidado, a gente não estaria passando por isso hoje. Mas nós, infelizmente, precisamos de muito sofrimento, de um sofrimento agudo, para que a gente consiga superar o nosso lado mais egóico, esse nosso lado mais inferiorizado, digamos assim, mais brutal, para que a gente consiga se sutilizar, para que a gente consiga se tornar mais puro, uma consciência mais pura, mais próxima de uma mente evoluída, de um ser evoluído. Né? Nós estamos nesse processo e agora isso está mais evidente por conta dessa pandemia. A gente foi colocado num desafio que eu diria maior do que desafios anteriores. Né? Na minha jornada de vida, nunca passei por uma crise que fosse tão grande, né? Tão forte, tão impactante como essa agora do coronavírus. Eu já passei por muitas coisas, né, nessa minha jornada, mas tanto eu como todo mundo que está no planeta agora, vivendo nesse período contemporâneo, 2020, é a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Né? Ou seja, quem é de depois da Segunda Guerra Mundial jamais passou pelo que nós estamos passando agora. Nós estamos passando por isso juntos. Então a gente precisa se unir para juntos conseguirmos crescer, evoluir e tirar bons aprendizados de tudo isso que está acontecendo, gente. É tão legal isso aqui que ele está falando. Eu queria até comentar, gente, uma coisa que eu estava refletindo esses dias, que eu acho assim fundamental para uma mudança no nosso planeta em termos de consciência. Algumas expressões, algumas coisas que a gente
fala ou então se refere, até em pesquisas, coisas do tipo, elas têm na origem, na raiz, algo que não é saudável. Quer saber de um exemplo fantástico? É o que a gente chama de PIB. O país, não só o nosso país, Brasil, mas praticamente todos os países, eles são regidos pelo que a gente chama de PIB, que é Produto Interno Bruto. Ou seja, quanto maior for o PIB de um país, mais rico ele é. Tipo assim, melhor condição de vida digamos, dada para esse país. E isso é uma falácia, gente. Você achar que um país que tem um PIB alto é um país bom de se viver, as pessoas lá vivem bem, vivem felizes, isso é uma falácia. Porque existe a chamada desigualdade, a concentração de renda. O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta, gente. Aqui a concentração de renda é um negócio absurdo. Apenas 5 a 6 famílias no Brasil ganham mais dinheiro do que mais de 100 milhões de habitantes do nosso país, Brasil. O nosso país tem 210 milhões de pessoas e apenas 6 famílias, alguns gato pingado, ganham o equivalente a 100 milhões de pessoas, ou seja, metade da população. Isso precisa acabar, gente. Essa desigualdade toda precisa ter um fim, porque isso só vai gerar mais destruição. Ou seja, quando você vai falar matematicamente sobre isso, que é o PIB, a concentração, né, o quanto de dinheiro que tem per capita, que o PIB é isso, é quando você pega a divisão da renda para todas as pessoas. No Brasil não é um valor tão baixo assim. O PIB brasileiro é um PIB razoável até, mas a nossa condição de vida aqui é boa. Nós somos realmente felizes, nós temos uma vida que tem todos os recursos. De modo geral, não. A maioria das pessoas não tem básico às vezes em casa. Hoje em dia está sendo muito tramitada a questão de saneamento básico, né? Milhões de pessoas no nosso país nem sequer tem água tratada, gente. Quanto mais uma internet boa, um smartphone moderno, de alta qualidade, isso aí seria luxo. Para essas pessoas que não têm nem sequer saneamento básico, isso é considerado como um luxo do luxo. Isso é desigualdade, gente, na prática, no dia a dia, a gente vê isso escancarado. Mas se eu fosse parar para esmiuçar tudo isso aqui, eu ia levar horas falando sobre isso. E aí, mas o que eu quero tratar é exatamente sobre esse ponto muito em específico, que a gente chama de PIB. PIB é Produto Interno Bruto. E quando você fala de Produto Interno Bruto, você fala de produto. Olha que palavra mercadológica, gente. Quando você fala de produto, você está falando de objetos, você está falando de coisas, algo a ser comprado. Você vai falar para uma pessoa e dizer fulano de tal é um produto? Não, você não vai fazer isso. Porque você fala de produto com relação a coisas. Então, esse termo, gente, a meu ver, precisaria ser reconfigurado. E isso já existe. Existe um país lá na Ásia chamado Butão, onde eles mudaram o que a gente chama de PIB para FIB, que é Felicidade Interna Bruta. Lá, a questão da sociedade como um todo, ela é regida por esse termo chamado FIB, e aí tipo assim, a qualidade de vida da população, ela se dá pelo nível de felicidade que as pessoas têm, e não pelo quanto que elas têm de dinheiro. Percebe? Isso pode ser mudado, gente. É uma questão apenas de reconfigurar, sabe? A gente pode fazer isso. No Brasil, nos Estados Unidos, nesses grandes países capitalistas, isso pode acontecer, mas é preciso haver uma movimentação política para isso. Então, isso que eu estou fazendo aqui hoje, né, esse vídeo falando para vocês, isso aqui é política na prática. Eu não preciso ficar falando de partidos e tal para falar sobre política. A política é a questão da logística relacionada com o povo, né? Quando você vai lá para a raiz mesmo de política, tem a ver com isso, né? Que é a gestão, né, da sociedade, né, do povo. Né? Política e povo tem a mesma raiz, é tipo assim, é a gestão do nosso povo como um todo, ou seja, nós somos cidadãos políticos, todos nós somos cidadãos políticos. Quem pensa que você tá livre da política, você pode estar fora da política, você está enganado. Porque só de você ser um cidadão, você já faz parte da política. Isso que eu faço aqui não deixa de ser. Percebe como isso é bacana? Então, esse é só um exemplo, gente. Existem milhões de outros exemplos para que a gente mude a configuração da nossa sociedade. Que a gente passe do PIB para o FIB.
né? Eu acredito que assim nós seremos muito mais humanos. Tem muita gente hoje em dia que eu percebo até nesse período de pandemia falando sobre isso. Nós ainda não somos humanos. Nós estamos num processo de nos tornar humanos. Eu acho isso fantástico. E um dos caminhos possíveis para que a gente se torne mais humano é isso que eu estou falando agora. A gente deixar de ficar medindo tudo por produto interno bruto, para felicidade interna bruta. Nós não somos produtos, gente. Nós somos seres humanos. E a gente precisa agir como seres humanos, e não como máquinas, e não como robôs, e não como coisas. Produtos são coisas. Espero que tenha ficado bastante claro isso que eu estou falando agora, porque eu acho uma reflexão extremamente importante, e ela se encaixa perfeitamente nessa parte do livro, que fala sobre a gente tomar consciência, né? E, assim, eu falei do silêncio, né, que é a principal coisa, mas tem outros caminhos, outras formas de a gente sair dessa mente egóica. A mente egóica é essa mente de produto, essa mente que pensa como um robô. A gente precisa sair dessa mente de robô e ir para uma mente mais consciente, uma mente que está no aqui e agora, que está num estado de presença. Certo, gente? Aí ele continua. O que você acha que acontecerá com o planeta se a consciência humana não se modificar? Isso aqui eu já falei várias vezes. Se a consciência humana não se modificar, o que vai acontecer? Dentro de um período muito próximo, eu diria talvez 1 ou 2 décadas, vai vir uma outra pandemia, gente, talvez tão forte quanto essa, ou até mais forte. Ou talvez aconteça até um desastre ecológico assim, sem precedentes. A gente não tem como prever o futuro, mas o que a gente tem como ter uma noção é que se o ser humano continuar sendo tão destrutivo com o planeta como tem sido até o momento, até então, certamente vai acontecer em um período cada vez menor novas pandemias, novos desastres que vão até, se possível, a gente espera que não, talvez dizimar a espécie humana. Eu já comentei isso no outro vídeo, né, que a Terra, o planeta Terra, Gaia, vive muito bem sem a gente, mas a gente não consegue viver sem Gaia. Ela consegue viver super bem sem a gente. Na realidade, num período de tempo muito curto, os outros seres, os outros animais que estão presentes nessa Terra se reconfigurariam e teriam um novo equilíbrio em questão de pouco tempo, séculos. Eles reconfigurariam tudo e teriam uma harmonia muito maior. Mas a gente ainda tem chance. Eu vejo o coronavírus como sendo tipo um aviso para nós, para que a gente mude de postura, enquanto é tempo. Né? Se você está aqui, se você está acompanhando esse estudo, você já tem dentro de si essa semente da mudança. E eu agradeço muito a você que está acompanhando, porque você tem essa sensibilidade. Não são todos que têm essa abertura, essa sensibilidade para esse tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui. Você faz parte desse povo. Se sinta feliz, se sinta honrado por fazer parte dessas pessoas que têm mais sensibilidade. Aí ele continua. Para a maioria dos seres humanos, a única maneira de descansar a mente é ocasionalmente reverter a um nível de consciência abaixo do pensamento. As pessoas fazem isso todas as noites durante o sono, mas, até certo ponto, isso também acontece através do sexo, da bebida e de outras drogas que suprimem a atividade excessiva da mente. Se não fosse pela bebida, por tranquilizantes e antidepressivos, bem como pelas drogas ilegais, todas consumidas em grande quantidade, a insanidade das mentes humanas seria até mais óbvia do que já é. Isso aqui é tão interessante, gente. Ele está falando sobre os caminhos como sendo rotas de fuga. As pessoas elas buscam diversas rotas de fuga para fugirem do seu eu interior. Elas são colocadas em situações onde elas precisam olhar para dentro de si, elas ficam com medo de olhar as suas sombras, porque todos nós temos sombras enormes para serem iluminadas pela consciência, e por conta desse medo, elas buscam muitos subterfúgios, elas buscam essas rotas de fuga. Ele cita as drogas, as bebidas, o sexo, tudo isso que nos dá um prazer muito imediato, mas logo logo esse prazer se transforma em desprazer, se transforma em angústia, se transforma muitas vezes até em doenças no corpo. A gente pode e deve, a meu ver, seguir por um outro caminho, por um caminho de consciência, por um caminho que não destrua o nosso corpo e não nos entorpeça.
certo? Isso é possível e a gente vai aqui analisar um pouco sobre isso e ver alguns caminhos possíveis, né? O silêncio é um dos caminhos mais eficazes e mais transformadores para que a gente chegue nessa consciência, a gente alcance essa consciência mais expandida. Isso a gente vai falar bastante aqui. Ele continua: acredito que, impedida de usar drogas, uma grande parte da população se transformaria num perigo para ela mesma e para os outros. Isso aqui é tão interessante, gente, porque uma coisa que está nas entrelinhas, está um pouco por trás do que ele está dizendo aqui, é sobre as pessoas que têm ideação suicida. Muitas pessoas têm, por conta da tristeza, da depressão, de uma ansiedade muito elevada, às vezes elas têm ideações suicidas. E isso é o que acontece quando elas buscam esses subterfúgios de drogas, de bebidas, de sexo, para preencher um buraco que existe dentro delas, e muitas vezes elas não cometem esse ato extremo porque elas estão como que entorpecidas. Isso é muito real. Eu que sou terapeuta, eu falo isso assim com propriedade, porque já aconteceu várias vezes de eu atender pessoas que tinham essas ideações suicidas e não davam cabo da vida por conta disso, ou bebiam muito, ou então tomavam muitos remédios para dormir, entre outros caminhos, de formas como se fosse tipo entorpecentes, né? Então aqui ele está colocando nas entrelinhas que muitas pessoas elas se destruiriam ainda mais se elas não se utilizassem desses caminhos, né, dessas rotas de fuga. Mas aqui, gente, eu quero que fique muito claro, né, a partir da minha fala, estou tentando ser o máximo de didático possível, que existem caminhos que a gente não precisa buscar essas rotas de fuga, né? Ou seja, essas pessoas que têm ideações suicidas, por exemplo, se elas buscarem ajuda com terapia, né, com esses caminhos de meditação e tudo mais, elas podem se curar, e elas podem inclusive se curar desses vícios, né, que são drogas, bebidas, sexo, entre outras coisas. Elas podem curar tudo. Ou seja, o silêncio, a meditação, as terapias é o caminho que cura tudo. Cura desde essas ideações suicidas até mesmo esses vícios todos que foram colocados aqui, que são essas rotas de fuga. Não é interessante isso, gente? É muito profundo o que eu estou falando agora, e eu sei que quem está passando por tudo isso pode se identificar e pode começar, né, até alguns estalos de insights para que mude, para que tome uma postura diferente. Uma delas, por exemplo, é de começar a ler esse livrinho aqui, que é O Poder do Agora. É um livro magistral, gente. O que tem de conteúdo aqui dentro dele, transformador para a nossa vida, é uma coisa impressionante. O que eu falo aqui, eu sempre digo que é só uma fraçãozinha de todas as possibilidades que trazem dentro dessa obra magnífica. Aí ele continua aqui. Vou ler de novo essa parte que ele fala sobre essas ideações suicidas e dá prosseguimento à leitura. Acredito que, impedida de usar drogas, uma grande parte da população se transformaria num perigo para ela mesma e para os outros. Essas drogas mantêm as pessoas paralisadas dentro da disfunção. Sua ampla utilização apenas retarda a ruptura das velhas estruturas mentais e o aparecimento de uma consciência superior. Enquanto os usuários individuais puderem obter algum alívio da tortura diária a eles infligida por suas próprias mentes, estarão sendo impedidos de gerar uma presença consciente o bastante para se elevarem sobre o pensamento e assim reencontrarem a verdadeira libertação. Ou seja, enquanto as pessoas ficarem nesses caminhos de rotas de fuga, elas não vão conseguir alcançar essa consciência plena, né, esse ser presente, esse estado de presença, que é a temática central desse capítulo. Para que você atinja esse estado de presença, primeiro você precisa fazer esse movimento para se libertar dessas correntes, porque são verdadeiras correntes que nos prendem. Então, o que o Castor está falando aqui, em outras palavras, gente, é que você busque algum tipo de terapia. Existem milhões de caminhos de terapias possíveis, que você vai aos pouquinhos se libertando de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te acorrenta. Dessa forma você pode, aos pouquinhos, alcançar esse estado de presença, que é o caminho para a nossa iluminação, de acordo com as palavras do Eckhart Tolle.
E aí ele continua: retornar a um nível de consciência abaixo da mente, que é o nível pré-pensamento dos nossos ancestrais distantes e também dos animais e das plantas, não é uma opção válida para nós. Não há como retornar. Se a raça humana tiver de sobreviver, terá de passar para o estágio seguinte. A consciência está se desenvolvendo por todo o universo através de bilhões de formas. Portanto, mesmo se não conseguirmos, não terá a menor importância numa escala cósmica. Nunca se perde um avanço na consciência cósmica. Essa frase aqui ela é brilhante, gente. Nunca se perde um avanço na consciência cósmica. Ou seja, nós estamos evoluindo, alguns num passo mais veloz, outros num passo mais lento, mas todos nós estamos evoluindo. Não existe em termos de evolução da consciência essa involução. Ninguém volta para trás. Uma vez que você entra no novo estado de consciência, você não volta mais. É um caminho sempre para frente e para o alto, como se diz. Ele simplesmente vai se expressar através de uma outra forma. Mas o simples fato de eu estar falando aqui e de você estar me ouvindo ou lendo é um sinal claro que uma nova consciência está ganhando espaço no planeta. Isso aqui é maravilhoso, gente, o que ele está falando, porque vai ao encontro daquilo que eu disse agora há pouco. Né? Se você está aqui, se você está acompanhando esses estudos desse livro, é porque dentro de você já existe essa semente da mudança, essa semente que pode contribuir para que a gente tenha um mundo mais próspero, um mundo com pessoas mais felizes. Então, nessa hora, o que eu diria para você? A gratidão. Alimente cada vez mais a gratidão. Esteja grato por estar aqui, por acompanhar esses estudos e por estar buscando ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais amorosa, mais desprendida, mais desapegada, mais assim, consciente das coisas mais simples da vida. Se você está aqui, você está buscando em alguma medida tudo isso. E é esse o caminho para que a gente tenha plenitude na vida. Portanto, gratidão, gente. A gratidão, como eu sempre digo, ela abre todas as portas da verdadeira prosperidade, do verdadeiro sucesso. A gente fala que sucesso nesse mundo egóico que a gente vive, o sucesso é você ganhar muito dinheiro, é você ser rico, ser famoso. Não, gente, sucesso, na raiz da palavra quer dizer isso, sucessão. É você viver um momento após o outro em consciência, em amor. É isso que eu desejo a você que está acompanhando esses estudos. E aí ele continua: não há nada de pessoal nisso. Não estou ensinando nada a você. Você está consciente e está prestando atenção. Há um ditado oriental que diz: o mestre e o ensinamento juntos criam o ensino. O mestre e o ensinamento juntos criam o ensino. Ou seja, aqui eu estou falando assim, esse aqui é um ditado. Longe disso dizer que eu sou mestre, que eu sou uma pessoa que está aqui junto com vocês, vendo esse livro, estudando esse livro, a gente junto está buscando crescer. E aí dessa forma se dá esse ensino. O verdadeiro ensino é isso, é essa troca, é esse compartilhar, né, de alguém que está à frente compartilhando e a outra pessoa ou outras pessoas estão dando essa contrapartida, dando esses feedbacks, e dessa forma a gente vai crescendo juntos. É muito interessante o que ele está falando aqui, né? Em qualquer caso, as palavras em si não são importantes, elas não são a verdade, só apontam para ela. Falo num momento de presença e enquanto falo, você pode querer se juntar a mim nesse estado. Embora cada palavra que eu empregue tenha uma história, e é claro, venha do passado, assim como todas as línguas, as palavras deste momento são condutoras de uma alta frequência de energia de presença, bem diferente do significado que elas transmitem como simples palavras. Aqui, gente, ele está comentando uma coisa que eu falo sempre, que é a gente se prende muitas vezes às palavras, mas o mais importante é a intenção, é a energia, é aquilo que está por trás das palavras, é a sua intenção por trás das palavras. Nessa hora, eu sempre faço essa observação, assim, eu dou essa dica: tenha percepção, desenvolva a sua intuição para que você consiga perceber a verdade que está por trás das palavras, porque palavras são só palavras,
né? Elas vêm de um dicionário, elas vêm de um léxico e elas são organizadas, estruturadas de uma forma que você consiga compreender. Estou eu aqui falando em português, estruturando tudo que eu estou falando nessa língua. Se eu soubesse inglês, eu poderia estar falando em inglês. Se eu soubesse italiano, eu poderia estar falando em italiano. São códigos. Mas o que você precisa prestar atenção é a verdade que está por trás das palavras. E isso, gente, é que eu acho mais bonito. Que é o que eu vou, assim, daqui a pouquinho eu vou fazer o encerramento, né, desse vídeo, falando um pouquinho dessa visão do Rubem Alves. A gente precisa ter essa sensibilidade para perceber a intenção da pessoa que está por trás das palavras. Eu tento ao máximo possível a gente ser transparente, falar aqui a partir do que eu tento ser. Eu sei que eu estou muito longe de ser quem eu gostaria de ser, né? Mas eu estou num caminho de buscar a evolução, de buscar a consciência. E isso, você tendo sensibilidade, você consegue perceber isso por trás das palavras. Tem muitas pessoas que às vezes falam bonito, falam com uma retórica perfeita, mas por trás existe um monte de sombras, existe um monte de coisas assim falsas, né, que se você conseguir ter sensibilidade, você vai perceber. Então, o que eu estou falando aqui, gente, é extremamente sutil e é de uma sutileza tão grande que é até difícil assim, de expressar em palavras, porque ela vem da intuição. A intuição é aquilo que vem de dentro, que só você consegue acessar se você estiver sereno, se você estiver calmo. Se você estiver na agitação, na afobação, você não consegue perceber. E muitas vezes você pode até ser enganado, você pode ser surrupiado pelas pessoas. Então, isso aqui é um processo para a vida toda. Que a gente pode ir evoluindo, a gente pode ir melhorando, digamos assim, a partir do caminhar, a partir dessa busca desse autoconhecimento. O silêncio, a meditação, a meu ver, é o principal caminho para que a gente consiga isso. Para que a gente desenvolva essa sensibilidade para conseguir perceber a intenção, aquilo que está por trás das palavras. Isso, gente, é uma chave de transformação absurda. Você conseguir acessar isso, eu garanto a você que a sua vida ela vai para um outro patamar de consciência e inclusive de felicidade, porque você vai ter muito cuidado com quem você vai se conectar, com as pessoas que você vai atrair para a sua vida. Quando você começar a perceber algo muito estranho, você já recua, você já se afasta, porque você vai perceber a verdade que está por trás das palavras. Percebe como isso é bonito, como isso é profundo? Já a gente vai encerrar esse vídeo, eu vou só passar para a parte final aqui e depois eu vou falar dessa citação do mestre Rubem Alves que eu acho que vai fechar perfeitamente esse nosso vídeo de hoje. Diz assim: o silêncio é um condutor até mais potente de presença. Portanto, quando você ler essas palavras ou me ouvir dizê-las, perceba o silêncio entre e sob as palavras. Aqui ele está falando para que você perceba através das pausas, né? Porque quando a gente fala, a cada palavra que a gente fala existem pausas. Quando você observa essas pausas, é que a consciência ela vai adentrando o seu ser. É super bonito isso. Perceba os espaços, ouvir o silêncio, onde quer que você esteja, é um caminho fácil e direto de tornar-se presente. Mesmo quando há barulho, há sempre um pouco de silêncio sob e entre os sons. Ouvir o silêncio cria imediatamente uma serenidade dentro de nós. Só a serenidade dentro de nós percebe o silêncio lá fora. Percebe, gente? A gente precisa entrar nesse estado de serenidade. Como eu já comentei aqui outras vezes, a serenidade é quando você vive a partir do ser. Quando você está em conexão com o seu ser interior, é daí que surge a verdadeira serenidade. Você estando sereno, você consegue ouvir o silêncio. Você consegue perceber a verdade por trás das palavras. E assim você vai alcançar um patamar superior de consciência. E aí, só para finalizar, ele diz: e o que é a serenidade senão a presença? A consciência plena das formas de pensamento. Eis aqui a realização exata do que venho falando. Ou seja, quando você chega nessa serenidade, quando você alcança essa serenidade, você alcançou o estado de presença. Ou seja, as pessoas, quanto mais serenas elas são,
mais elas estão nesse estado de presença, mais elas estão vivendo o aqui e agora. Percebe? Quando você vê uma pessoa que é muito ansiosa, né, muito agitada, ela está longe do agora, ela está pensando no futuro, né? Quando você vê uma pessoa que é muito deprimida, ela está repleta de passado, ela está presa às coisas que ela viveu no passado. Uma pessoa com muita angústia, ela também está muito presa ao passado, ela pensa que aquilo que ela viveu destruiu a vida dela, sendo que ela tem todas as possibilidades de mudar essa história. Uma pessoa serena, uma pessoa que você percebe que ela está vivendo o fluxo da vida, vivendo o fluxo de cada momento, essa pessoa ela está nesse estado de presença. Não é fácil atingir esse estado de presença por longos tempos, mas isso é possível, desde que a gente busque, desde que a gente tenha um compromisso com esse autoconhecimento. Esse que eu já comentei em outros vídeos anteriores, que os vislumbres da iluminação, elas se dão principalmente a partir de pequenos momentos. Quando você medita, quando você silencia, né, você consegue aos pouquinhos vislumbrar esses momentos de iluminação, que a gente chama de satori. A partir de muitos satoris é que você pode atingir o que a gente chama de iluminação. E na iluminação, que é o samadhi, pronto, você se transforma num Buda. Nenhum de nós, gente, está aqui para querer ser um Buda. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas que a gente buscando esse caminho de autoconhecimento, a partir da meditação, do silêncio, da contemplação interior, a gente vai estar caminhando a passinhos muito pequenos, mas passos firmes em direção à iluminação. Esse guia de iluminação, que é o subtítulo desse livro do Poder do Agora. Não é bacana isso, gente? Então, para a gente concluir essa nossa reflexão, esse nosso vídeo de hoje, eu vou ler para vocês uma frase muito bonita, muito impactante, do mestre Rubem Alves, que é um dos autores que mais me inspira, que mais me faz querer ser alguém melhor, que me inspira inclusive a escrever. Muitos textos que eu escrevi foram a partir de palavras dele. Essas frases que eu vou ler agora aqui para vocês, inclusive ela me inspirou em um dos textos lá do blog, que se vocês quiserem ler na íntegra, eu sugiro, porque é um texto super bacana, que amplia essa reflexão que eu estou trazendo aqui. O título do texto é: A Verdade Mora no Silêncio que Existe em Volta das Palavras. É um título um pouco grande, porque é uma frase desse trecho que eu vou ler para vocês. Então, como eu sempre faço, gente, eu vou colocá-la na descrição do YouTube, para que vocês leiam, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas redes sociais, Instagram, Facebook, fiquem à vontade. Ela diz o seguinte: todas as palavras, tomadas literalmente, são falsas. A verdade mora no silêncio que existe em volta das palavras. Prestar atenção ao que não foi dito, ler as entrelinhas. A atenção flutua, toca as palavras, sem ser, por elas, enfeitiçada. Cuidado com a sedução da clareza. Cuidado com o engano do óbvio. Rubem Alves. Ou seja, aqui ele está dizendo para que você preste atenção à verdade que está por trás das palavras. Às vezes uma clareza muito grande, uma fala muito mastigadinha, digamos assim, por trás dela existe às vezes alguma coisa que vai ser um engodo na sua vida, alguma coisa que pode trazer problemas, que pode colocar você em situações muito perigosas até, porque você não prestou atenção. Mas quando você tem esse cuidado de olhar a verdade por trás das palavras, você consegue ver a intenção, como eu disse antes, a intenção da pessoa que está falando com você, que está se comunicando com você. Isso aqui, gente, é tão legal, porque você consegue, inclusive, até em situações muito comuns, muito simples do dia a dia, você consegue perceber. Às vezes, assim, aqueles vendedores muito rebuscados nas palavras, assim, que são muito, tem um jeito assim muito charmoso, muito, enfim, tocante de falar para você. Às vezes eles fazem isso só de uma forma para lhe enganar, né? Se você consegue perceber que ele está querendo só vender produtos para você, você consegue sair disso, você consegue fugir disso e não se deixar enganar. Então isso que eu estou falando, ela serve até nas situações do cotidiano, para que você não se deixe enganar por pessoas que são aproveitadoras, que só querem vender produtos para você, que só querem mostrar algo muito falso,
E dessa forma você consegue ter mais consciência no seu dia a dia. Beleza, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões todas. E o resumo de tudo isso é isso, gente. Que vocês busquem cada vez mais o silêncio, né? Alimentem esse silêncio para que vocês consigam ver a verdade que está por trás das palavras. As pausas, né, que existem por trás das palavras é fundamental para que você perceba a intenção. Nesse texto que eu escrevi, eu até me lembrei agora que eu citei uma pessoa que me inspira muito, que é o Osho, né? O místico Osho. Ele tem uma série de livros, né? Ele tem mais de 100 obras que são transcrições de suas palestras pelo mundo afora. E quando ele falava, gente, era impressionante como ele fazia pausas. Às vezes as pessoas faziam perguntas para ele, ele ficava assim 1 minuto de olhos fechados, olhava para um lado, para o outro. Até o movimento dos olhos dele eram movimentos assim bem lentos, porque enquanto ele fazia isso, ele estava lendo as pessoas, digamos assim, sabe? E quando você vê os vídeos do Osho, você entra nessa sintonia. Eu já vi vários vídeos do Osho, gente, é impressionante, assim, como quando você olha nos olhos dele, aquele olhar profundo que ele tinha, né, você consegue entrar na vibração da meditação dele. Sempre que ele dava palestras, ele meditava bastante antes de começar. E aí as suas palavras eram palavras extremamente profundas, extremamente tocantes, e elas iam direto para o coração. Elas não passavam pela mente, elas iam direto ao coração das pessoas. Por isso que os livros do Osho, eles são tão tocantes. Eles até hoje são best-sellers, né? Os livros do Osho são mega best-sellers. Porque são livros que realmente quando você lê, você entra nessa sintonia dele, né? Dessa sintonia de uma pessoa meditativa, de uma pessoa que atingiu uma consciência mais expandida. Isso é possível para todos nós, desde que a gente busque, desde que a gente queira ser melhor, que a gente queira estar nesse estado de consciência pura, que é a linguagem do Eckhart Tolle, que se encaixa, que se entrelaça, né, com essas linguagens de outros autores. Mas isso é possível. Espero que você tenha gostado dessas reflexões todas. Leia esse texto que eu compartilhei, né, que está lá na descrição do YouTube, porque você vai expandir ainda mais essas reflexões que eu trouxe aqui hoje, gente. Então é isso, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.